Só um segundinho que eu já vou falar para vocês, tá? A partir de agora, pessoas, a nossa aula está sendo gravada, tá? Por que eu estou fazendo isso com vocês agora? Porque ao invés de eu propor, de eu expor para vocês um link que você vá no meu lá no link e assista uma gravação da professora Daisy sobre um tema, e eu fico lá esperando vocês assistirem o vídeo, vocês retornam e eu pergunto, teve alguma dúvida? Ao invés de fazer isso, qual que é a minha ideia? Deixa eu só isso aqui, botar na tela maior. Qual que é a minha proposta para vocês? É que a gente tenha aula presencial. Estou tentando botar a minha câmera aqui no maior, mas não estou conseguindo. Vocês estão me ouvindo? Sim, professora. Sim. Sim, professora. Então, assim, ó, em vez de a gente assistir um vídeo sobre o tema, a gente volta e eu pergunto se vocês têm dúvida, e às vezes, assim, ó, a dúvida se perdeu, porque era lá no começo do vídeo. Nós vamos passar a partir de agora a fazer a aula presencial, online, integral. Pelo menos a gente está experimentando isso. É a nossa primeira oportunidade hoje. Quais são os nossos acordos, assim? Travou, professora, travou o som, travou a imagem. Professora, eu não consegui ouvir a última frase, pode repetir? Para que a gente realmente não perca nada no caminho, tá? Quais são as nossas vantagens e desvantagens desse processo? Com a aula online, eu vou estar passando os slides e assim que surgir a dúvida, você já fala, professor, isso aí eu não entendi, dá para repetir? Lembra como é que era em sala de aula? Não entendi. Essa imagem aí quer dizer o que, professora? Por que tem tal palavra? E aí eu vou conseguir responder na hora para você. Não, isso aí é isso, isso e isso. Essa é a nossa grande vantagem, a nossa interação em tempo real. Porque muitas vezes surge uma dúvida, mas quando volta do vídeo, assim, não, deixa, depois eu vejo isso. Não é o que acontece? Então, com essa coisa em tempo real, a gente consegue sanar esse problema. Quais são as desvantagens? Assim como numa aula presencial, vocês estão lá me esperando na sala de aula, e a Jaque pode chegar na sala e dizer assim, ó, a professora Deise vai atrasar um pouquinho porque o pneu do carro dela furou. Não pode acontecer? Não é assim que está na sala de aula? Não pode acontecer? Ó, a professora Deise está presa no trânsito, vai atrasar uns minutinhos. Não acontece isso na aula presencial? Então, às vezes, nós vamos poder acontecer de ter algum imprevisto. E isso a gente está sujeito mesmo na aula presencial. Vocês estão me entendendo? Sim? Sim. Sim. Mas a gente ganha muito nessa possibilidade de interagir em tempo real. Então esse é o nosso formato de hoje e se vocês acreditarem que é o melhor e se a gente vê que deu certo, é assim que nós vamos fazer. Só que assim, ó, eu vou informá-los que os senhores e as senhoras estão sendo gravados nesse momento. Então o que vocês falarem, o que vocês colocarem no chat está ficando gravado. E isso vai ficar disponibilizado depois para se alguém quiser assistir a aula depois porque faltou, porque não pôde assistir, vai ter acesso a esse material, certo? Assim como as outras escolas também estão promovendo esse mesmo formato. É uma tentativa de chegar o mais perto do presencial possível. Tranquilo, Ana, Maria, Júlia? Estamos combinados? Professora. Estamos, professora. Certo? Assim é como também assim, ó, quando eu não conseguir entender uma fala de vocês pelo microfone, põe no chat. Ou se, não tô conseguindo ver você no chat agora, abre o microfone e pergunta para mim. A gente vai negociando, conversando, combinando. A ideia é chegar no melhor formato possível, tanto para vocês quanto para mim. Combinado? E aí, pessoas, se vocês observarem na nossa apostila, o último tema que nós vimos foi justamente aquele finalzinho lá dos deslizamentos, escorregamentos, lá tombamentos que teve lá que são os únicos riscos da dinâmica da litosfera brasileira. Deixa eu até mostrar aqui, ó. Foi isso aqui a última coisa que a gente viu, não foi? Olha só. Estão vendo aí? Sim, foi isso aí. Tá? E aí, qual que é o nosso tema hoje? Vocês sabem que geografia fala de território, fala de país, fala de mapa, fala de migração, fala de população, fala de atualidade. E não tem como a gente fugir de temas atuais. É uma irresponsabilidade de um professor de geografia quando ele sabe de algum tema que é relevante, e principalmente para uma construção de um cidadão e para a preparação de Enem e de vestibular também. Então a gente tem que aproveitar o time, o que está acontecendo no momento. E aí eu vou trazer uma temática hoje que não está na nossa apostila, mas que faz parte da geografia do momento, da atualidade. Eu vou começar a apresentar alguns dados primeiro para vocês, depois eu vou puxar o assunto e depois eu vou perguntar para vocês o que vocês acham de um possível trabalho que a gente pode montar sobre isso, tá? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês.
Se vocês não conseguirem ver a tela, vocês me informem. Vocês estão conseguindo observar a tela? Olha para mim lá. Sim, professora. Então, O meu tá preto. Oi? O meu... Ah, pronto, agora foi. Ok? É que às vezes demora um pouquinho para ele abrir, né? O termo miscigenação, a gente ouve às vezes e não sabe escrever o que é. O pessoal que tá com o microfonezinho aberto teclando, fecha o microfonezinho para não ficar o som junto comigo, tá? O termo miscigenação, ele significa mistura de diferentes etnias, tá? Se olhar esse quadro aqui, vocês vão ver formatos de rosto mais afinados, mais redondinhos, formatos de olhos, formatos de cabelo, formatos de boca. Olha só a diferença de cada pessoa deste quadro. Vocês podem olhar os quadros assim, ó, que eles têm traços até uma hora ou outra meio parecido, mas iguais às imagens a gente não encontra. São traços diferentes. Ele mostra uma diversidade gigantesca. Essa frase, esse conteúdo que tem ali do lado da imagem, ele foi buscado na revista Veja. Tá faltando um plural ali no Uniões, vocês me perdoem, porque foi digitado, mas ele foi capturado, buscado da revista Veja, que fala que a miscigenação se dá a partir da união entre as principais etnias do mundo, que são os brancos, os negros, os amarelos. Mas é mais do que isso. E o que eu achei interessante nesse artigo, que falava que hoje, atualmente, não existe no mundo nenhum grupo humano puro quando a gente fala de raça, quando a gente fala de etnia. Não existe uma etnia pura. Nós somos hoje o resultado evolutivo de uma mistura de etnias. Nós temos culturas, hábitos, vocabulários, comportamentos, de uma diversidade incrível e que é e deve ser entendida como uma evolução do ser humano. Mesmo quando a gente fala da nossa base de formação do povo brasileiro, nós vamos ver hoje que lá no começo a gente já começou misturado, a gente já começou com miscigenação. A diversidade étnica do Brasil, ela vem se modificando há 500 anos, porque apesar da nossa base ter sido os índios, os brancos, sobretudo os portugueses e os negros, mas nós sabemos que nos últimos tempos nós recebemos diversos italianos, franceses, austríacos, alemães, nós recebemos árabes, então a nossa mistura hoje, ao longo desses 500 anos, é ainda maior. Os principais grupos de imigrantes que chegaram no Brasil foram os portugueses, italianos, espanhóis, alemães, japoneses, mas hoje a gente sabe que esse número de representantes de países diferentes é muito maior, tanto em quantidade de pessoas quanto na variação de países, de origens. Mas e na base? Quando a gente fala da base, do nosso começo, os nossos indígenas que aqui estavam, e gravem esse número, eles eram em torno de 5 milhões, quando os portugueses aqui chegaram, eles eram de diversas tribos. Então, lá no começo, os ancestrais indígenas já tinham mistura, já tinham uma diversidade, porque eram tribos diferentes. Quando a gente pensa nos portugueses que aqui chegaram, eles eram frutos de caldeamento secular. O que é caldeamento secular? De uma miscigenação, de uma mistura que aconteceu por anos. Esses portugueses que aqui chegaram, eles tinham na sua genética a contribuição de fenícios, gregos, romanos, judeus, árabes, visigodos, mouros, celtas, escravos, africanos. Então, eles já vieram misturados para cá. Os negros que aqui chegaram no Brasil vieram de diversos países e com suas culturas diferentes, com seu vocabulário diferente, com seus hábitos diferentes. Então, eles também eram uma mistura quando chegaram aqui. Chegaram em torno de 6 milhões na época. E isso aí é a parte triste da nossa história, né? A escravidão. Que nós vamos levar tempo ainda para consertar os efeitos danosos desse período ruim. Então, eles chegaram aqui em torno de 5 a 6 milhões de africanos de países diferentes. De Congo, que tem uma realidade. De Nigéria tem outra realidade. Angola tem outra realidade. Então, imagine vocês assim, ó, a diversidade de cultura que eles nos trouxeram. Os negros, com a sua música, com a sua dança, com as suas técnicas de trabalho, com as suas práticas religiosas. Quantos pratos, quantas alimentações nós aprendemos? As suas vestimentas, os seus hábitos, os seus vocabulários.
Quanta coisa que a gente aprendeu vinda da cultura negra. Os índios, só pra gente ia falar em 5 milhões, né? Quando os portugueses chegaram aqui, eram em torno de 5 milhões. Hoje, os índios brasileiros são em torno de 800 mil índios. Infelizmente, essa é a nossa realidade. De 5 milhões para 8 mil índios. Esses índios nos ensinaram não só a dormir numa rede, não só a preparar tapioca, pirão de peixe, mas diversos remédios, diversas coisas que nós aprendemos na medicina veio da medicina de plantas nativas que a gente aprendeu com os índios. Crenças no nosso folclore, a riqueza do nosso folclore, a influência no nosso idioma, quantas palavras do nosso idioma que na verdade vieram do Tupi-Guarani. Vocês sabem que o nosso banho diário, aquele nosso hábito de tomar banho todo dia, nós aprendemos com os índios. Foram eles que nos ensinaram. Os povos que nos colonizaram europeus, muitos deles não têm esse hábito do banho diário, até porque eles fazem parte de uma região que muitas vezes é muito gelada, que passa por longos períodos de nevasca, e aí eles fazem higiene mais reduzida das partes que precisam de uma higiene e uma atenção maior, mas o banho de corpo inteiro, aquele banho diário de corpo inteiro, a gente aprendeu com os índios. É um hábito que nós aprendemos com os indígenas. Os colonizadores que chegaram trouxeram diversas formas de atividades agrícolas diferentes, culturas de roça, de rotação, por exemplo, hábitos de consumir legumes, verduras, e ainda, né, uma cultura também, né, uma influência de músicas, de histórias, de livros, que a gente trouxe, que a gente recebeu também dos colonizadores. Então, hoje, senhoras e senhores, nós somos frutos de uma grande mistura. Nós somos a evolução. Nós somos uma maravilha da evolução. Olha só esse mapa do Brasil, a mistura que é. Pessoal do tecladinho aí, dá uma fechadinha no teclado, no microfone para mim, por favor. Olha só a mistura que é. Só que, apesar de toda essa coisa maravilhosa que é, o que são os dados que nos trazem, essa aqui é a parte complicada. Se nós somos essa mistura, por que tem pessoas de cores diferentes, de pele, que são tratadas tão diferentes? Se nós somos seres humanos, por que as mulheres e os homens são tratados diferentes? Tem alguém com o microfone aberto, pessoal? Dá uma fechadinha no microfone. Essa parte aqui, ó, do gráfico, lá no topo, na parte direita, horas trabalhadas, vocês estão vendo aqui? Eu não enxergo o chat de vocês, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, ou abre o microfone, ou tem que esperar um pouquinho para eu voltar lá no chat. Aqui nós temos, pessoas, o que um homem não negro, tá? Um homem branco não negro, o que ele recebe em 1 hora, o valor que ele recebe a trabalhar durante 1 hora, para uma mulher branca receber esse mesmo valor, ela tem que trabalhar 9 minutos a mais. Fazendo o mesmo trabalho, ela vai ter que trabalhar 9 minutos a mais para ganhar o mesmo que um homem branco. Se for um homem negro, ele vai ter que trabalhar 45 minutos a mais do mesmo trabalho para receber o mesmo valor do que um homem branco. E se for uma mulher negra, ela vai ter que trabalhar 55 minutos a mais para receber exatamente o mesmo valor. A gente está falando por ser de sexo diferente, por ser de cor de pele diferente. É absurdo. É simplesmente assim, ó, irracional, inaceitável. Um homem branco recebe em média R$19 por hora, enquanto uma mulher branca R$17. Um homem negro R$11 por hora. Uma mulher negra R$10 por hora. E aí a gente pergunta, aonde está a diferença? Do que a gente está falando? Não é de força de trabalho? O que a cor da pele faz com que meu trabalho valha menos? O que o fato de eu ser homem ou mulher faz com que eu, sendo uma médica, uma arquiteta, uma publicitária, o que faz com que eu receba menos por ser mulher? Então, a gente começa a pensar o acesso à escolaridade, o acesso ao emprego. Por que a gente tem esse problema, essa divergência tão gigantesca? Eu queria que vocês assistissem esses 2 vídeos, eu vou colocar direto lá no chat de vocês, deixa eu só pegar e copiar aqui. Eu não vou tentar passar ele aqui na nossa direto com vocês, porque eu já não consegui passar. Deixa eu voltar aqui, deixa eu só chegar aqui com vocês.
Já estão me vendo ou não? Não, né? A tela tá escura, né? Opa, agora sim, estão me vendo? Agora Sim. Estão me vendo? Eu vou colocar aqui no chat de vocês, ele gira em torno de uns 3 minutos. Acho que não é mais do que isso, tá? Eu queria que vocês vissem ele e já volta pra falar aqui comigo, tá? É só o tempinho de assistir. Quando vocês voltarem, me dá um toquezinho que já voltou, tá? Pra eu ter ideia do tempo. Dá um cliquezinho lá e assiste. Assistiram, pessoas? tô na metade, professora. Assistiram esse meu. Ô, professora, Sim. eu não tô conseguindo rodar o vídeo, ele não tá indo. Eu aperto pra começar e ele pausa de novo. Mais alguém não assistiu, pessoal? Se copiar e colocar lá no topo, lá na tua internet, lá na parte superior lá, é só copiar o endereço e colocar lá no topo. Aí ele funciona melhor. Tá. Pessoal, assim, ó, só enquanto a pessoa está assistindo, só segura um pouquinho quem não assistiu ainda. Olha só, esse vídeo do Lázaro Ramos, que ele é da Unicef, que ele fala um pouquinho justamente, né,
da ONU, falando um pouquinho de como a gente tem essa mistura, como o Brasil é feito dessa rica mistura, mas infelizmente como as pessoas têm oportunidades diferentes. Tem essa dificuldade, seja no número de crianças indígenas e de crianças negras que têm esse acesso diferente. Só que a gente vê isso na televisão, numa propaganda, numa notícia, quando um negro morre assassinado, quando um indígena morre assassinado, a gente tem pena na hora, que pena tal, e passou. Mas as pessoas que sofrem preconceito por serem mulher, por ser negra, por ser indígena, por ser homossexual, elas sentem isso todos os dias, o tempo todo. E isso dói. E esse sentimento de preconceito, ele é alimentado por grandes movimentos. Quando você mata uma pessoa, um indígena, um negro, um homossexual, uma mulher, por ser diferente. Mas esse sentimento também é alimentado de forma pequenininha, todo dia, quando eu faço uma piada, quando eu faço um deboche, quando eu tenho um desrespeito. Nós ajudamos a esse preconceito se perpetuar. Então, nós temos que nos policiar. Não tem que fazer piada sobre índio, sobre negro, sobre homossexual, sobre mulher. Não. Aos pouquinhos, a gente ajuda esse preconceito a se concretizar. A gente tem que desmanchar isso. E isso dói de verdade. A pessoa que sofre preconceito não é uma coisinha que, passou, acabou. Não, dói de verdade. E eu queria muito que vocês assistissem esse segundo vídeo que eu vou colocar aqui agora. Quem não conseguiu assistir o primeiro, assiste o primeiro e o segundo. Mas esse segundo é extremamente importante. Dá uma olhadinha nesse segundo vídeo. Ele é extremamente importante para a gente sentir como dói de verdade o preconceito. Como os resultados são reais. Assiste lá e já volta aqui que eu estou esperando vocês. Bom dia, pessoal. Eu queria opinar aqui sobre as questões das gravações das aulas, né? Eu fui uma que desde o começo achei que realmente seria muito mais viável a gente ter as aulas gravadas. Mas diante de algumas colocações assim, dos professores, eu sei que a Jaque colocou que a gente precisa adotar um padrão, e entendo essa colocação, mas acho que a gente não pensou numa questão. Quando a gente fez as aulas gravadas, nem todos adotaram o mesmo modelo. Eu vejo que a maioria que fez com tela compartilhada no PowerPoint está optando por gravar a aula. Claro, porque não faz sentido você gravar uma aula e depois repeti-la para os alunos, né? No entanto, outros professores usam outras metodologias, por exemplo, do quadro. Eu e o Daniel, a gente está usando um outro sistema, até o meu daqui a pouco vai expirar, porque eu comprei para 3 meses, o do Daniel é 1 ano. Só que aquilo ali facilita pelo não uso do quadro. Então, se a gente deixar de usar esse sistema, que é gravado, a gente vai ter que ter um quadro. E eu vejo que o quadro, ele demora um pouco mais, não otimiza tanto a tua aula. Eu imagino que a matemática, de repente, está sendo assim também. Eu não sei se o Alexandre já deixa a conta armada e depois vai explicando. Porque se você faz isso ao vivo, leva muito mais tempo. Eu tiro por mim em sala de aula, por exemplo, eu organizar todo o quadro vai um bom tempo. E em sala de aula, claro, a gente perde mais tempo ainda porque os alunos precisam copiar do quadro, né? Então, quando você faz esse sistema gravado, não tem essa necessidade de você ficar gravando, você preencher o quadro. Então, nesse sistema de gravação, você já traz o material pronto, né? Eu imagino que em ciências, por exemplo, se vai apresentar uma célula, o professor já consegue deixar aquela célula desenhada
e começa a gravar dali em diante. E se for fazer ao vivo, provavelmente vai ter que desenhar na hora, né? Com os quadros, não sei, eu tô... Só um pouquinho, que o meu microfone deu uma travada aqui. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Uhum. E aí? Eu já tinha visto esse vídeo no Insta, eu acho que alguém postou. Nossa, eu fico... É que é muito louco, é muito... É forte, né? Aham, eu fico toda arrepiada e... Nossa. Mas você entende assim, ó, que a dor é real? Sim. Que ela que ela é assim, ó, muito mais do que uma propaganda, do que uma notícia de jornal, do que uma coisa que se fala numa semana e na outra todo mundo esquece. Que esse E é é o uma dia a criança dia. falando tudo aquilo, porque ela tá vendo tudo aquilo. E o mais louco é isso, sabe? Tem ideia o quanto assim, ó, é traumatizante você ter medo de sair de casa e não ser respeitado ou ser desconfiado de você porque você é negro, gente. Isso aí é... Eu não... Eu tenho É dificuldade. ridículo. Eu tenho dificuldade assim, ó, de pessoa imaginar isso, sabe? Criminal. Os outros. Alguém que não gosta de outro porque a pessoa é homossexual, as vidas sexuais das pessoas são entre quatro paredes particulares. O teu dia a dia com alguém que é hétero não te aproxima da vida sexual dela. A vida sexual dela é particular dela. A vida amorosa dela é particular dela. Então, o meu convívio no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha amizade, na escola, com alguém que é hétero, com alguém que é homossexual, não vai interferir em nada. Por que o desrespeito? Por que a piada? Por que o deboche? Uma mulher que trabalha e faz seu trabalho igual ao de um homem deve receber o mesmo valor. As pessoas não são melhores ou piores, a pessoa não é melhor ou pior se ela mora numa casa de madeira ou se ela mora numa casa de material, se ela mora na Beira-Mar Norte ou se ela mora num lugar na Palhoça, em São José. Nós não somos feitos da mesma carne, nós não temos... nós somos seres humanos, não devemos ser tratados diferentes por ser pobre e rico, por ser gordo, magro, por ser negro, branco, asiático, indígena, mulher, homem. É tão simples tratar as pessoas como elas são. A pessoa é chata, não quero estar perto dela. Porque ela é chata, não me interessa se ela é branca, preta, azul, amarela, gorda. Você entendeu? Agora assim, ó, não, aquele ali é branco, aquele ali é negro, não, aquele ali é muito ridículo, gente. É muita falta de respeito. O mais ridículo é o fato que, tipo, as pessoas não deveriam ter medo de sair de casa por conta dos outros. Isso é o mais que bate, sabe? Tem gente que tem medo de sair de casa porque... E assim, ó, mas você tem ideia, assim, ó, o que é para uma pessoa negra entrar numa loja e começar a perceber que as pessoas estão olhando para ela com ar desconfiado? O quanto machuca, o quanto dói? Ela tem que provar que está ali sem fazer nada de errado. Sim. Você não entra numa loja... Não precisava fazer isso, porque a gente não entra numa loja a gente não entra numa loja preocupado se os outros vão achar que a gente tá fazendo uma coisa errada. A gente não entra assim. A gente não fica o tempo todo querendo provar que a gente é honesto. Isso é uma coisa que a sociedade impôs para as pessoas. E isso é absurdo. A gente tá no século XXI, que pensamento é esse, gente? Como machuca de verdade. Quando você vê uma criança falando e chorando daquele jeito machucado, doído, a gente pensa assim, ó, meu Deus, essa é a vida dela, é a realidade dela. É uma criança que tem medo que os pais saiam e não voltem para casa. Sim. E pelo fato de ser negra, isso aí é assim, ó, pela cor da pele ser diferente. Porque uma pessoa que sai para trabalhar, que é um policial, uma pessoa que sai para trabalhar porque trabalha num trabalho arriscado, não, a gente tem medo, o cara é paraquedista, pô, a gente tem medo de se machucar, que não volte para casa, a gente tem medo que o meu pai é policial, pode ser que ele leve um tiro e tal. Ele está se expondo a um perigo.
Agora, você imaginar que uma pessoa negra possa sair de casa e voltar e ter apanhado uma surra, ou até mesmo ter sido morta por ser negra, uma pessoa que é homossexual, que sai de casa e seja desrespeitada, afrontada, assim, de uma falta de racionalidade, de cabeça, de bom senso, né? E aí, pessoas, eu queria falar com vocês uma coisinha. A gente fez a nossa avaliação na última aula, mas eu queria fazer uma proposta. Não é obrigatório, ela vale um ponto na avaliação, tá? Para acrescentar um ponto. Lembra, pessoal, que tira 10, não tem como eu dar 10,5 nem 11, né? Ela é livre para quem quiser fazer. Pode ser feito individual, dupla ou trio. A senhora não estamos na pandemia. Eu sei que não estamos na pandemia, mas nós não estamos isolados virtualmente. Manda WhatsApp, manda e-mail, conversa com o amiguinho, tá? E se não dá para conversar com o amiguinho, faz sozinho. E não é obrigatório. Eu queria que vocês fizessem um post sobre preconceito. Esse post vai ser avaliado e de repente a gente possa usar ele na página da escola. Só que esse post tem algumas características. Se você vai usar a frase de alguém, de alguma pessoa, respeita o direito autoral. Isso também é cidadania. Se você vai buscar uma imagem, vai lá no Google buscar uma imagem para participar do teu post, não tem problema. Só que lá no Google tem um filtro, coloca lá no filtro que você quer uma imagem livre de direitos autorais. Tem um monte de gente que joga um monte de imagem, e muita imagem mesmo, você não vai ficar sem imagem, não é esse o problema. E tem muita imagem que não tem direito, não tem essa cobrança de direito autoral que você pode usar livremente. São postagens de imagens anônimas sem cobrança de direito autoral. Então você pode livremente usar essas imagens no teu post. Se você quer te fotografar, se você quer criar, se você quer fazer PowerPoint, se você quer fazer uma frase, legal também. Se você quer fazer um desenho, fotografar, legal também. Quero que você faça uma proposta de post. Mas eu não quero falar sobre preconceito racial. Eu tenho assim uma imagem, uma lembrança de uma história que mexeu muito comigo por causa do preconceito de classes sociais. Pode ser? Pode. Não, professora, eu quero fazer sobre preconceito contra pessoas de sexos de homossexuais. Livre. A nossa luta é contra o preconceito de todos os tipos. Nenhum deles é aceitável, nenhum deles uma mulher não merece apanhar de um marido porque ela é mulher. Não. Uma pessoa não merece perder emprego, perder a oportunidade de emprego por ser homossexual, por ser negro, por ser indígena, por ser oriental. Não. Nós temos que respeitar. Vocês querem ver as pessoas que são do mundo árabe, a vestimenta delas é turbante, a vestimenta delas é o véu no rosto, a vestimenta delas é a burca, faz parte da vestimenta delas. Piada, preconceito, por ela ter essas características, por questões de algumas pessoas ruins do mundo delas, que fizeram terrorismo, nós julgamos todas como ruins. Então quer dizer que se um brasileiro faz coisa errada, todo brasileiro não presta. Não. Mas quando você generaliza alguém, você está fazendo isso. Então eu queria muito que a gente tivesse esse olhar. Por que eu estou julgando aquela pessoa? O que me faz julgar ela? Ah, não, eu conheci, eu vi, ela fez algo de errado. Ela roubou, ela matou. Opa, tudo bem. Agora, se você está julgando porque ela é diferente de você, aí é irracionalidade. Você está julgando porque ela tem o cabelo diferente, os olhos diferentes, porque ela tem uma opção sexual diferente, aí é irracional, é ilógico. Isso aí não é humano. Não é nem animal, né? Que os animais não fazem isso, os animais não têm esse preconceito, né? Os animais têm essa vantagem, são muito mais lúcidos do que a gente nesse sentido. Amam e pronto, né? Vocês topam ou não fazer o trabalho? Topam? Sim. Aham. Lembrando que não é obrigatório, lembrando que pode ser até trio, mas para vocês confabularem esse trio e essa dupla, vamos fazer tal coisa? Não, mas se pegar uma imagem tal, mas e a frase tal? E vamos fazer isso tal? É para confabular, para criar uma coisa, entendeu? Ah, professora, mas quem botou no papel lá, quem deu bom desenhista é o fulano, não tem problema. Se for uma discussão de ideias, o trabalho é de vocês, tá? Certo? Pode ser. Tipo Face, tipo WhatsApp, tipo Instagram, sabe? Esses posts. Pode ter uma frase impactante estilizada, pode ter uma imagem, às vezes uma imagem de estudo, às vezes uma imagem com uma frase.
Não sei, assim, ó, a gente tem tanto, né? Só tomem cuidado, pessoas, com aquelas questões. Respeitar a autoria, né? Os direitos autorais de frases que não são nossas e usar imagens que são livres de. Dá lá no Google, lá tem a opção tipo imagens que não tem problema com direito autoral. Combinado? Uhum. Estamos bem, estamos felizes. Sim. Já falei pra vocês que estamos felizes, não? Sim. Que eu faço aula Da hoje. professora. Então, estamos felizes? Ai, sim, muito, porque eu adoro falar Estamos. de Tá? Vocês têm aula do que agora depois de mim? Não tem. Acabou. Acabou! Então eu já vou botar meu tênis. Eu tô prontinha já, eu não fico dando aula de pijama não, ó. Tô arrumadinha aqui, bonitinha. Só falta botar o tênis, que eu sou sem sapato aqui, ó. E vou na casa de vocês almoçar. Pode vir? Eu vou com uma roupa de astronauta pra não contaminar vocês, né? Né? Ou então eu vou com uma burca de Eu plástico. te mando ó, endereço, professora. né? Tem problema. Vocês sabem que a minha mãe esses dias, a minha mãe tem 75 anos, ela queria muito me abraçar. Porque a gente é muito grudada, a gente anda de mão dada, a gente anda de abraçada, eu sento no colo dela, dou um monte, encho ela de beijo, cheiro, um monte de pescoço, abraça, agarra, um monte. E aí veio pandemia. E aí eu chego na casa dela bem longe de massa, assim, mãe, não pode chegar perto. Ó, entrega as coisinhas pra ela e tal, né? Faça assim. Professora, eu acho que mutou. Opa, O microfone mutou, a gente não ouviu nada que tu Não falou. ouvi. A gente não tá ouvindo. Não? Não? Não. Não. Deixa eu tentar abrir aqui. Deixa eu ver. Mas a imagem, sim. Estão me vendo? Sim. Ouvindo, não? Ouvindo não, só te vendo. Isso, só isso aí. Fala aí, bem nítido que a gente faz uma leitura labial. A gente Deixa faz eu uma ver. leitura labial aqui, ó. Um quadrinho escreve. Agora sim. Não, Não. tá só a imagem. Então, ó. Ah, meu Deus. lê. Primeiro Ema é a melhor turma. Ah, entendi. Ah, obrigada. A Sabia. Daisy A Sofia é a mais linda. A Daisy. A Ana Beatriz não é perfeita. A Ana Beatriz primeiro Ema. Eu. Eu vou dar 10 pra todo mundo? É isso? Sofia decifrou! Banana pra vocês. Ih, travou. Ó. Não estão me vendo, me ouvindo nada agora? Vendo? Ouvindo? Oi? Oi? Oi, estão me ouvindo? Não? Nem vendo, nem ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Agora sim, pessoas me ouvindo, me vendo? Só a voz. Só a voz? Então, assim, ó, aconteceu isso na última aula também, não sei porquê, no finalzinho da aula. Ou eles me viam, ou eles não me ouviam, uma coisa ou outra. Então, assim. Ah, era só porque tu queria disfarçar que tava elogiando a gente. Então, assim, ó, pessoas, a prof queria agradecer muito a companhia de vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula totalmente online hoje. Ah, eu adorei. Se tudo correr bem, na semana que vem a gente se encontra nesse formato. Eu gosto mais, eu acho que a gente consegue conversar mais e botar as ideias realmente mais conversar, trocar ideias, né? Eu sentia falta disso, desse diálogo com vocês. Isso não quer dizer que uma hora ou outra a gente não possa fazer uma aula gravada de algum tema, tudo bem, mas a gente vai tentar fazer o melhor sempre, tá?
Eu vou descobrir depois por que nas duas últimas aulas minhas no final ou me enxergam ou me ouvem. Eu acho que Daisy sendo ouvida e Daisy sendo vista é muito para a cabeça do computador, ele não está aguentando tanto, coitadinho, né? É muita informação para ele, é muita beleza, né? Muito assim, a voz maravilhosa, a imagem, a cutis linda, então ele não aguentou, né? A prof tá com saudade de Apaixonado vocês. demais, aí. Hã? Não deu certo. Tá apaixonado. O computador ficou apaixonado Tá, demais aí. ele Brilho perdeu dessa assim, da última vídeo foi demais pro computador aguentar. colou placa, né? Deu um tilt no coitadinho. Pessoas, se alguém tem alguma dúvida do trabalho, fica um pouquinho mais comigo. Se não tem nenhuma dúvida, as senhoras e os senhores estão liberados, com um beijo gigante, ó, só escuta, ó. Já que não dá pra ver, né, ó. Agora dá pra ver, gente. Tá Dá vendo? pra ver? Deu. Aham. Ai, viu como o computador tá apaixonado? Que ele queria dar beijo, olha só, gente. É que deu match virtualmente, professora. Só Você que viu ele esse ficou esse ficou muito emocionado. Computador folgado, ele queria dar beijo. Opa, tá me vendo? Opa, eu vou e volto. Eu tô aqui no tal de... Parece fantasma. Agora sim? Agora sim. Então, ó, beijão pra vocês. Estão liberados e liberadas. Se alguém tiver alguma dúvida, fica comigo mais um pouquinho, tá? Tá. Tchau, professora. Ô, Beijo. professora. Adorei o assunto de hoje, adorei a aula de Que hoje, bom, sério. que bom. A Ana que tá falando, Ana? É isso? Ana Beatriz. Fala, Ana. Não, Não, a Maria Duda, Eduarda quer perguntar um negócio. Ah, Duda, pode falar agora então. Tá. Professora, tem algum tipo prazo pra fazer essa postagem? A prof vai dar em torno de 15 dias. Eu não estabeleci o prazo ainda, porque eu ainda vou ver a estratégia de como vocês vão me enviar isso aí. Mas eu vou informar vocês através do WhatsApp. Vai ser mais ou menos em torno de 15 dias. Mas eu vou colocar no WhatsApp de vocês a forma de envio. E também vou colocar para vocês assim até a data limite de entrega. Tá bom? E, por exemplo, se a gente for postar no Instagram, tem algum tipo de hashtag que é pra gente usar pra Então, ser na mesma... essa estratégia que a prof tem que... Os meninos me deram tchau aqui, né? O Gustavo, beijo, a Rafa. Na verdade, a prof ainda vai ver essa estratégia de como vocês vão me enviar. Por isso é que não tem erro então comum, certo? Aí no WhatsApp eu vou colocar pra vocês assim, ó, a estratégia de entrega é essa, tá? E aí vocês vão, se tiver alguma dúvida lá ainda no WhatsApp, vocês podem me perguntar sem problemas. Olha que assim, ó, a forma de envio é essa e a data limite é essa, combinado? Lembrando que ele não é um trabalho exigido para todo mundo, é quem quiser, e ele vale até um ponto na nossa avaliação, combinado? Tá Mas bom. vale a pena fazer, vale a pena, a gente se sente bem quando tá fazendo bem pros outros. E pra gente, né? Com certeza. Tá bom? professora. Beijo. bom. Beijo. Tchau, prof. E Beijo, vão caprichando professora. no almoço que eu tô chegando aí. Tá bom. Tá bom. Eu Tchau, gosto de batata professora. frita. Tá, vou fazer, hein? Vou comprar aqui a batatinha pra ti, tá? Tchau. Tchau, Tchau. professora. Boa semana. Vocês também. Pode tirar foto sim, Marina, pode usar. Não tem problema. Dentro de bom senso, né? Ai, ai. Mas pode sim. Mais alguém com alguma dúvida? Pessoas? Deixa eu ver quem ficou por aqui.